Prosseguimos nessa aula considerando propriedades semânticas de fórmulas da lógica de predicados. E a próxima que vamos considerar é a noção de contradição. Ou seja, as contradições são aquelas fórmulas que são interpretadas como sendo falsas por todas as interpretações. Ou seja, por definição, dado uma fórmula H da lógica de predicados, H é uma contradição semântica, se e somente se, para toda interpretação I aplicado a H é igual a falso. Veja um exemplo de contradição. Seja H essa fórmula, para todo x, px, e existe x não px. Vamos mostrar que essa fórmula é contraditória, ou seja, para toda interpretação I de H é falso. Pois bem, suponha que I de H é verdadeiro. Mas por que estamos começando com verdadeiro aqui se estamos querendo mostrar que para toda interpretação I de H é falso? Estamos começando aqui com verdadeiro porque temos uma conjunção aqui. E a conjunção verdadeira, no desenvolvimento, temos apenas uma possibilidade. Ou seja, a interpretação dessa conjunção é igual a T, igual a verdadeiro, se somente se a parte esquerda é verdadeira e a parte direita também é verdadeira. Desenvolvendo para todo verdadeiro, temos essa afirmação, e desenvolvendo um existe verdadeiro, temos essa afirmação. Mas observe que aqui temos a negação de P. Se a negação de P é interpretada como verdadeiro, então P é interpretado como sendo falso. Fazendo as interpretações correspondentes aqui, obtemos a última afirmação, que diz o seguinte, que interpretar H como sendo verdadeiro equivale a dizer que, para todo D no universo, o predicado semântico P aplicado a D é verdadeiro. E que existe um C no universo, tal que o predicado semântico aplicado a C é falso. Olha, essa afirmação é falsa, porque no universo U, no domínio da interpretação, no domínio U, não é possível que essa afirmação seja verdadeira e ao mesmo tempo essa também seja verdadeira. Aqui diz que PI interpreta qualquer elemento do domínio como sendo verdadeiro, e aqui diz que existe algum elemento do domínio que é interpretado como sendo falso. Conclusão, essa é uma afirmação falsa. Portanto, é falso que I de H é verdadeiro. Conclusão, para toda interpretação, I de H é falso. Portanto, essa é uma fórmula contraditória. Consideramos a seguir um resultado que nos lembra um processo denominado escolemização. É isso mesmo o nome. O processo foi desenvolvido por Skolem e por isso tem o nome de escolemização. A escolemização é importante em vários campos da lógica. Nesse curso, vamos apresentar o resultado do exemplo a seguir, que é uma demonstração informal sobre fórmulas que nos lembra esse processo, o processo denominado escolemização. Considere as fórmulas H e HS. Lá no processo de escolemização, HS é a escolemização de H. É claro que nesse contexto, nós não definimos o que significa escolemizar uma fórmula e obter a fórmula HS. Mas isso não nos interessa aqui por enquanto. O que nos interessa é o seguinte, dadas essas duas fórmulas, tais que E é uma fórmula que contém as variáveis x e y, e, além disso, f é uma função qualquer,
Então temos o seguinte: se H é contraditório, então HS é contraditório. É claro que a demonstração desse resultado demanda mais raciocínio. A demonstração dessa implicação utiliza, por exemplo, indução no cumprimento das fórmulas. E isso nós não faremos aqui. O que faremos aqui é simplesmente um esquema de demonstração só para que possamos ter uma ideia de como justificar tal implicação. Ou seja, dada duas fórmulas, H e HS, de tal maneira que HS é a escolemização de H. Então, se H é contraditória, a sua escolemização também é contraditória. Então, suponha uma interpretação qualquer que interprete a H como sendo falso. O que vamos fazer nesse raciocínio aqui é concluir que I também interpreta HS como sendo falso. E aí teremos essa conclusão. Se I interpreta H como sendo falso, então interpreta HS como sendo falso. Como I é uma interpretação qualquer, teremos o resultado final. A H contraditória implica em HS contraditório. É claro que o que temos aqui, temos que enfatizar tal fato, é apenas um esquema de demonstração. Isso não é uma demonstração. A demonstração formal utiliza indução finita. Pois bem, veja o raciocínio que desenvolvemos aqui. H é falso, significa dizer que essa fórmula é interpretada como sendo falso. Olha, mas aqui temos um para todo falso, equivale a essa afirmação. Aqui temos um existe falso, equivale a essa afirmação. Fazendo as interpretações, temos esse fato, essa afirmação. Existe um D no domínio, tal que para todo B do domínio, o E interpretado, aplicado a DB é falso. Quem é EI? Olha, E é uma fórmula que contém as variáveis livres x e y. EI é uma denotação do resultado da interpretação de E segundo I. E aqui estamos interpretando x como sendo D e Y como sendo B, escrevendo aqui. Portanto, conclusão: se I interpreta H como sendo falso, isso equivale a dizer o que está escrito aqui. Vamos escrever aqui, repetir o que está escrito aqui. Observe que podemos considerar que B é uma constante do domínio, que é uma função do D, que também é uma constante do domínio. E essa função é uma função f, uma função semântica. Considerando tal fato, observe que sumimos com o B aqui, né? Não escrevemos aqui mais porque agora B é uma função de D. O que está escrito aqui equivale ao que está escrito aqui. Existe D, essa interpretação. E esse fato equivale a isso, que finalmente equivale a dizer que I de HS é falso. O que devemos chamar a atenção nesse raciocínio? Primeiro, que aqui temos uma implicação. O fato de considerarmos que B é uma função de D, então essa afirmação implica nessa. A volta não é verdadeira, porque não necessariamente B é uma função de D. Se B é uma função de D, então dessa afirmação concluímos essa. É importante observar, então, que aqui temos uma implicação. E se temos uma implicação, I de H falso implica I de HS falso. Outro fato, estamos considerando aqui que B é uma função semântica de D. B é o resultado de FI aplicado a D.
Mas quem é a função f? Afinal, será que existe essa função? E se existe, como devemos defini-la? Olha, não estamos respondendo tais questões. É por isso que aqui temos um esquema de demonstração. Mas é um fato de que tal função existe e que podemos defini-la. Esse é o resultado que está expresso aqui. Ou seja, dado que existe tal função e que podemos defini-la, e dado que podemos fazer uma demonstração mais geral usando indução finita, temos esse resultado. Se H é contraditória, o resultado da sua escolemização também é contraditório. No exemplo anterior, é claro, apresentamos algumas ideias a respeito de um certo resultado. Às vezes isso é interessante, entender pelo menos o resultado. Caso seja importante e necessário para você, procure a demonstração, veja como é que tal resultado é demonstrado. Muitas vezes nós apenas utilizamos o resultado em aplicações importantes. Esse é exatamente o que ocorre com o conceito de escolemização. Podemos usá-lo à vontade e não necessariamente demonstrá-lo, sabendo que existe uma demonstração formal, evidentemente, para tal resultado.